Salmo capítulo 1, versículo de número 2 até o versículo de número 3. Quem está alegre aí, diga amém. É uma cara meio de jururu assim, meio triste. O que aconteceu, né? Hoje o Golias derrubou o Davi, né? Vamos lá, vamos voltar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens e hoje é a terceira parte da mensagem. Nós estamos falando sobre promessas e processos. A promessa é uma palavra que Deus compartilha ao nosso coração em relação àquilo que Ele vai fazer. Mas depois de Deus nos dar uma palavra, Ele nos submete a processos. E esse processo tem a ver com Deus nos formar para a palavra ou a promessa que Ele fez. Na primeira parte da mensagem, eu trabalhei com vocês aqui a vida de José. José, ele recebe um sonho, Deus lhe dá um sonho, todos nós conhecemos essa parte da vida de José. Ele recebe um sonho, tem uma revelação do que Deus faria lá na frente, mas depois ele é submetido a processo. Ele é vendido pelos seus irmãos, ele depois é caluniado pela mulher de Potifar, ele é esquecido na prisão, depois de ele dar uma direção para o copeiro do rei, e ele pedir ajuda para o copeiro do rei, por um período de 2 anos, o copeiro do rei esqueceu dele, até que a promessa se cumpre na vida dele, 13 anos depois. E quando a promessa se cumpre, que o sonho ele havia visto um feixe dele se levantando, 11 feixes se curvando, ou seja, ele estava em pé, os irmãos se curvando diante dele, mas quando esse sonho se cumpre, José já estava maduro, já estava talhado pelo processo, e ele entendeu que a posição que Deus havia colocado ele, na verdade era uma posição para ele servir os seus irmãos. Quando ele tem aquela visão dos feixes se curvando diante dele, talvez ele ainda um adolescente, ele tenha pensado, meus irmãos vão se curvar diante de mim, porque eu sou o cara, e aí todo mundo vai ter que pedir ajuda para mim. Então, durante esse processo, ele entendeu que Deus estava trabalhando no coração dele, e quando ele vai receber os seus irmãos, caminhando para a parte final, ali da história, a Bíblia fala que José disse para eles, olha, fiquem tranquilos, Deus me enviou à frente, para cuidar de vocês. O processo na vida de uma pessoa finaliza quando ela entende, que na verdade, tudo que ela tem, toda a posição que ela conquistou, tudo que ela angariou, ela fez isso para servir pessoas. O dom que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, não é para se autosservir, mas é para você servir o próximo. Tudo que Deus faz, Ele faz com uma intenção de partilharmos com os demais. Todo dom não é para autopromoção, o dom é para promover o outro. E trabalhamos isso em relação aos processos. Quando José, ele é colocado na posição por Faraó, Faraó dá um anel, Faraó coloca nele uma corrente de ouro no pescoço, e a Bíblia fala no Salmo 105, que antes disso, ele tinha correntes de ferro prendendo ele, ou seja, ele foi submetido à prisão, mas como ele não blasfema, ele mantém a sua confiança nesse processo, Deus então pôde colocar no seu pescoço uma corrente de ouro, ou seja, estava sinalizando, você suportou o processo, agora eu estou entregando a promessa para você. Depois, na segunda semana, foi a semana passada, eu disse que após Deus liberar uma promessa, o primeiro degrau nesse processo chama-se o processo de enraizamento. Paulo fala, aí trabalhamos a carta aos Colossenses, que Paulo diz lá no capítulo 2, que assim como você recebeu Cristo como seu Senhor, agora vocês devem de permanecer nele. Você deve conhecer pessoas que um dia entregaram a vida para Jesus, um dia firmaram um compromisso com Ele, de andar na presença dEle, de caminhar com Ele, de servir a Ele, mas depois vieram lutas, vieram dificuldades, vieram frustrações, e essas pessoas abandonaram o caminho da cruz. Quantos aqui conhecem alguém desviado? Por que isso aconteceu? Porque a pessoa, ela não era enraizada. A palavra que Paulo traduziu lá em Efésios capítulo 2 por enraizados, é a palavra inabalável. Ou seja, o processo é para nos tornar
pessoas tão confiantes no Senhor, que a ponto de enfrentarmos lutas, dificuldades e nos tornarmos pessoas inabaláveis. Isso não fala de sermos uma fortaleza, mas isso fala de confiarmos no Senhor, mesmo em processos e situações que nós não conseguimos ver uma circunstância favorável a nós. E aí eu expliquei, o que é uma pessoa, literalmente, ser uma pessoa enraizada. E eu quero só iniciar essa mensagem, mostrando a você como desenvolver raízes profundas, e depois eu quero ir para o segundo degrau, que é o que nós vamos falar hoje, que é o processo de crescimento. Mas para entender o crescimento, eu preciso só voltar nesse ponto aqui de enraizamento, para você entender. E lá em Salmo, capítulo 1, verso 2, eu não li esse texto na semana passada, eu quero mostrar a você, pelo menos 4 ou 5 atitudes que você pode ter na prática, o que é se enraizar em Cristo. O primeiro é permanecer na palavra. Salmo capítulo 1, versículo 2 diz assim, eu vou ler na NVI, tá? Salmo capítulo 1, verso de número 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Tem uma tradução que ao invés de satisfação está o seu prazer, está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, o quê? Prospera. Quem abandona a palavra vai enfraquecer as suas raízes. Então, o que é que o salmista está dizendo? Que aquele que tem prazer na lei do Senhor, o que é ter prazer? É ter essa satisfação na alma de obedecer. Para quem conheceu o Senhor, obedecer não é um sacrifício, ele obedece por amor. Tem uma mensagem minha no YouTube, e o tema é obediência por amor. E eu e você, quando conhecemos o Senhor, quando nos relacionamos com Ele, nós o obedecemos, não porque eu tenho medo do diabo, medo de uma maldição, medo de ir para o inferno. Eu obedeço e tenho prazer na lei dEle, porque eu amo a presença dEle. E ele diz que ele tem o seu prazer na lei do Senhor, tem prazer na palavra de Deus. O Espírito Santo, por exemplo, Jesus disse que o Espírito Santo, ele nos conduziria, ou vai nos conduzir a toda a verdade é a palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela manifesta prazer pela palavra de Deus, ela manifesta prazer pela palavra de Deus. Então você que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você passa a ter prazer pela palavra. Eu lembro no dia em que eu fui cheio do Espírito Santo, contei essa experiência de manhã, 17 de janeiro de 2000, eu fui cheio do Espírito Santo, eu fui tomado por um desejo arrebatador de amor pela palavra de Deus. Eu lembro que no único dia eu li Gênesis inteiro, que tem 50 capítulos, lógico que lendo 50 capítulos num dia, quando eu terminei lá, eu falei, não entendi nada, que eu li correndo, não é a forma correta, mas era a forma de eu demonstrar desejo de conhecer a palavra, de amar a palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem prazer na lei do Senhor, ela tem prazer na palavra de Deus, e quem tem prazer na palavra de Deus, essa pessoa se torna enraizada. Em Marcos ou Mateus, capítulo 13, quando fala da parábola do semeador, uma das sementes, ela caiu no meio do caminho, e veio o sol, e matou aquela semente. Ela começou a germinar, como ela não tinha profundidade, o sol veio e matou. O problema não era o sol forte, o problema é que ela não tinha raiz. O problema não são os problemas. Eu larguei Jesus porque eu estou enfrentando um problema no casamento. Eu abandonei Jesus porque eu sofri uma decepção na igreja. Eu abandonei Jesus por causa disso, por causa daquilo, porque eu me frustrei comigo mesmo. Não, abandonou Jesus porque não tinha raiz. Porque quem é enraizado suporta vento forte, suporta calor, suporta frio, suporta dificuldades, suporta dores intensas, porque ele está completamente enraizado no Senhor. Porque
o que medita na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo. Preste atenção nessa palavra, tempo certo. Não é porque eu estou me firmando no Senhor hoje, que amanhã eu já vou dar frutos. Existe um tempo certo, existe um processo, e não há como pular processo, mas vai chegar o momento certo de frutificar. Se você manifestar a sua confiança nele, se você manifestar a confiança no Senhor, se você manter-se com a sua raiz, buscando água no Espírito Santo, na presença dele, tudo o que você fizer prospera. E a prosperidade não tem a ver, não tudo está dando certo. Às vezes a prosperidade tem a ver com tudo está dando errado. Parece meio antagônico isso. Mas às vezes as coisas darem errado faz parte do processo. O processo de confiarmos no Senhor, de acreditarmos que recebemos dele uma palavra, de confiarmos que mesmo em meio às dificuldades, ele continua nos conduzindo, porque muitas vezes quando estamos submetidos a um processo, Deus está nos preparando para a promessa já está pronta, mas eu e você precisamos estar prontos para a promessa. Então às vezes algumas coisas saem do lugar, para revelar a profundidade da nossa raiz. Então a primeira atitude na prática que eu tenho que ter, para que eu possa me enraizar no Senhor, é desenvolver uma vida na palavra, na obediência. Lembra que eu citei Jeremias 17? O coração do homem é enganoso, a mente do homem. Tem gente que é pragmático demais, tem gente que quer resposta para tudo. Tem gente que tem aquela mente matemática, cartesiana, que quer tudo certinho. Gente, isso não é confiar no Senhor. Confiar no Senhor, às vezes Ele manda você entrar no barco, Ele submete você a uma tempestade forte, aí você olha para Ele está dormindo no barco, e você faz como os discípulos: mestre, não te importa que nós estamos perecendo? Às vezes Ele permite algumas situações que parece que estamos perecendo, que parece que tudo está fugindo do nosso controle, e realmente está fugindo do nosso controle, para que ele se levante e para que a glória seja dele. Porque se ele está no barco com você, mais cedo ou mais tarde, ele se levantará e aquela tempestade se tornará numa calmaria. Mas a bonança não virá se ele não trabalhar primeiro dentro do seu coração. A segunda coisa é desenvolver uma vida de oração. Raízes crescem buscando água. As raízes elas vão crescendo, buscando água que está junto a ribeiros. Uma pessoa, um crente que não ora, ele é uma pessoa que não está desviando, ela já está desviada. Eu comentei aqui no culto da manhã, que eu estava fazendo eu fiz um curso com o Marcos Paul, chamado Vencedores não são os que nunca fracassam, mas aqueles que nunca desistem. E o Espírito Santo ministrou no meu coração, em uma daquelas ministrações, e falei isso com o Marcos Paul, porque o Espírito Santo falou no meu coração: naquele curso você não tem o direito de escolher líderes na igreja que não tem vida de oração. E eu pedi perdão ao Senhor, e a partir daquele momento, eu não levanto líder nenhum, e tem alguns que vão se retirar da posição, líderes que não vêm em sala de oração. Não vai permanecer, porque líder cristão tem que ter vida de oração. Eu posso ter habilidade na comunicação, eu posso ter habilidade na minha fala, eu posso ter habilidade com algumas coisas, eu posso saber dar aula para o ministério infantil, eu posso saber fazer a coisa, mas se não tem vida de oração, não serve para liderar na igreja. A Bíblia fala em Atos 13, versículo 2, a igreja estava adorando, jejuando, orando, e disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Líderes, crentes agora, eu e você, todos nós estamos dentro desse ambiente, que não tem vida de oração, não aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, está ouvindo outras vozes. Eu não oro, eu ouço vozes. Então é dos quintos essa voz, mas o Espírito Santo não é.
Porque se não tiver uma vida de oração, ninguém se torna sensível à voz do Espírito Santo. Aí o que acontece? Quem não ouve o Espírito Santo vai vasculhar a própria mente, vai vasculhar o próprio coração. E a Bíblia diz que mente e coração são enganosos. E o coração ainda é tão enganoso que ele é incurável. Então eu não posso viver uma vida firmado nas minhas emoções. Efésios 6,18, Paulo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Uma vida de oração, você não precisa praticá-la, ficar 3 horas de joelho dobrado, ali orando, faz parte também os joelhos dobrados, mas você pode orar enquanto você está tomando banho, você pode orar quando você está dirigindo, você pode orar enquanto você está almoçando, na sua mente, no seu coração. Você pode orar enquanto você está no banheiro, quando você está no seu quarto. Meu irmão, nós podemos, quem quer ter uma vida de oração, ele pode em qualquer momento. Paulo diz: orem no Espírito, em todas as ocasiões. Então, em qualquer momento, nós crescemos, irmãos, buscando a presença de Deus, buscando água, permanecendo em Cristo. Jesus disse em João 15,5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então a terceira coisa é permanecer em Cristo. Para dar fruto, precisa permanecer nele. A quarta coisa é permanecendo na comunhão da igreja. Hebreus 10, 24 a 25, o texto diz assim: consideremos uns aos outros. Essa palavra consideremos aqui, significa você olhar para o seu irmão e entender que ele tem algo para oferecer a você. Quando você vem ao culto, você sabia que você fortalece o seu irmão? Você fortalece o seu irmão, amém, irmãos? Você encoraja ele. Quando você cumprimenta ele, diz assim: irmão, bom te ver aqui. Eu sempre tenho esse costume de falar com alguns irmãos, quando eu vou cumprimentar: meu irmão, bom te ver aqui, meu irmão, bom te ver aqui. Por quê? Porque a sua presença me encoraja. A Bíblia está dizendo assim: consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia com letra maiúscula, o dia está se aproximando. Então procure alguém, encoraje essa pessoa. Pastor, mas eu estou precisando de encorajamento, eu estou precisando de motivação, de encorajamento. Encoraje alguém. Dai e ser-vos-á dado. Encoraje, você será encorajado. Procure alguém. Ah, mas o pastor não está olhando para mim, o pastor não está ligando para mim, o pastor não está fazendo nada por mim, o fulano não está fazendo nada por mim. Faça por alguém. Faça você por alguém. Existem bênçãos que Deus libera na nossa vida quando nós estamos servindo ao outro. E é impressionante quando nós encorajamos alguém, como Deus nos encoraja. Permita que o Espírito Santo, a quinta parte, permita que o Espírito Santo conduza a sua vida. Efésios capítulo 3, versos 16 e 17. Olha o que diz o texto. Eu quero ler com vocês, mas eu quero ler esse texto na NVT. Olha o que Paulo diz: peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior, por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Então ele finaliza dizendo que as raízes, aí o verso 17, então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, quem fortalece o homem interior? O Espírito Santo. Estão comigo, irmãos? Amém? O Espírito Santo, ele fortalece. Segundo, a riqueza da glória dele, por meio do poder interior, por meio do homem interior. Você não é essa capa que você olha no espelho e você vê o seu corpo. Você é um espírito, e é no seu espírito que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo comunica, e o Espírito Santo fortalece. Às vezes a nossa mente enfraquece, os nossos sentimentos enfraquecem, o nosso coração às vezes ele fica desgovernado, o nosso coração às vezes
ele nos prega uma peça, o nosso sentimento às vezes nos confunde, mas o nosso homem interior, o nosso verdadeiro eu, precisa ser fortalecido pelo Espírito Santo. E ele fortalece isso, o nosso homem interior. E à medida que ele vai fortalecendo, preste atenção, e aí nós vamos confiando nele. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu estou confiando. Eu não estou entendendo, mas eu estou confiando. Eu não estou entendendo, mas eu estou confiando. Eu estou confiando. E quando você vai confiando nele, você vai fazendo com que as suas raízes, elas vão se aprofundando em amor, e elas vão lhe manter forte. Então, uma vida no Espírito leva você a se tornar uma pessoa enraizada. É o Espírito que fortalece nossas raízes, é Ele que produz vida, é Ele que produz fruto. Raízes profundas não são construídas apenas em um culto, elas são desenvolvidas diariamente, na palavra, na oração, na comunhão, na obediência, na dependência do Espírito Santo. O segredo de uma árvore não está nos frutos que aparecem, mas as raízes que permanecem ligadas ao ribeiro. O segredo do cristão também não está naquilo que ele faz em público, mas na sua vida, na sua comunhão diária com Cristo, alimentada pelo Espírito Santo. Você entendeu então que você precisa ter enraizamento no Senhor? Você precisa ser enraizado em Cristo, amém, irmãos? Então Ele te deu uma promessa. Quantos tem promessa de Deus? Lembra uma palavra que Ele deu, que Ele ministrou no seu coração? Depois Ele submete você ao processo. O primeiro degrau então é eu me enraizar em Cristo. Se você não for inabalável na sua comunhão com Ele, você não passa para o próximo nível. Ele mantém você nesse tempo, nessa fase, o tempo que for. Meu irmão, tem gente que está há 30 anos na igreja, mas ainda não está enraizada, e ela não avança, porque não vem crescimento sem antes ter um enraizamento. Não existe crescimento para quem não está enraizado. Crescimento sem ter raiz, vai acontecer o que aconteceu na parábola do semeador. Quando vier o sol forte, a luta, a pessoa desobedece a Deus, ela desobedece a palavra. Não, Deus me entende que eu estou enfrentando uma luta, Deus entende que eu estou enfrentando uma dificuldade, eu só vou dar o meu jeitinho brasileiro aqui, eu só vou dar uma contornada aqui, porque sabe, Deus me entende que eu estou enfrentando uma luta. Não, você precisa estar enraizado em Cristo, para que você possa resplandecer a glória de Deus. Agora, depois do enraizamento, vem um processo, o processo de crescimento. E sobre esse processo de crescimento, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, lá em Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 11, Paulo está falando com a igreja de Éfeso. Carta aos Efésios, para mim, é uma das principais cartas de Paulo. Capítulo 1, 2 e 3, Paulo fala do processo que Deus faz dentro de nós. Quem somos em Cristo, a nossa posição em Cristo, onde Ele nos colocou, onde Ele nos posicionou, enfim. Ele trabalha dessa forma. Agora, a partir do capítulo 4, ele vai trabalhando mais o nosso comportamento. É como se ele firma as nossas raízes nos 3 primeiros capítulos, e agora então, ele vai trabalhar a ideia de crescer. E no versículo de número 11, ele diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de quem? De Cristo. Olha só o que ele está dizendo. Deus coloca líderes na igreja. A liderança na igreja não é para você servir a liderança, para bajular o líder. O líder, o pastor, seja ele o apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, o propósito dele é preparar os santos. A Bíblia sempre vai tratar os crentes como os santos. Quando a Bíblia fala de pecador, ela está se referindo a alguém que ainda não entregou a vida dela para Jesus. Pessoa entregou a vida dela para Jesus, biblicamente falando, ela é considerada santa. Não pelas suas obras, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Enfim, para a obra do ministério, a liderança serve para preparar, para o corpo de Cristo ser edificado, como eu, como pastor, edifico a igreja.
contando historinha, dando risada, fazendo as pessoas dar risada. Não, isso aqui não é um picadeiro. Aqui é um lugar onde a palavra de Deus ela precisa ser ministrada. Porque o que vai edificar a igreja, gerar unidade, o que vai tornar a igreja madura, é a palavra de Deus. Agora, ele fala para fazermos isso, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Nós nos reunimos para ouvir a palavra, para aprendermos a respeito de Jesus, amém, irmãos? Viemos aqui para adorar a Ele e aprender com Jesus, até que todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então o meu e o seu objetivo tem que ser, eu quero crescer e me tornar como Jesus. Quando eu estou falando nessa terceira parte da mensagem sobre crescimento, não estou falando de crescimento financeiro, não estou falando de você crescer na vida, não estou falando de outros tipos de crescimento, eu estou falando de crescimento aos olhos da palavra de Deus, é você alcançar a maturidade, e maturidade é tornar semelhante a Cristo, porque quando você vai se tornando semelhante a Cristo, você vai crescendo, amadurecendo. Aí o versículo 14 diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas. Irmãos, ele está dizendo o seguinte: as crianças elas são levadas pelas ondas, de um lado para o outro, uma hora crê, outra hora não crê, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora quer Jesus, uma outra hora não quer não. A pessoa madura, ela não é levada, ela não é jogada para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, isso é impressionante. Quando nós temos unidade, congregamos como igreja, olhamos para Cristo, Ele é o nosso objetivo, vamos crescendo na fé, crescendo, amadurecendo. Óbvio que nós começamos como uma criança, amadurecemos aos poucos, passamos pelos processos, mas nós vamos amadurecendo. Só que algumas pessoas, elas não gostam que tire a chupeta dela, não gostam que tire a mamadeira dela, elas querem tudo pronto, elas não querem buscar, orar, jejuar, buscar de Deus uma palavra. É sempre: fulano, estou te ligando aqui, me dá uma palavra. Ciclano, ora para mim, o que você está vendo, o que você está enxergando, o que você está sentindo de Deus? Não, pare de ser criança levado por todo o vento de doutrina, seja uma pessoa firmada na palavra, busque você na fonte, Ele vai falar com você, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu Pai, e Ele fala com você por intermédio do Espírito e por meio da palavra. O maduro, ele começa a servir, o imaturo, ele quer ser servido. Quando nós estamos em um almoço, quando estamos em um jantar, nós falamos primeiro às crianças. O maduro, ele prefere que outras pessoas tomem a frente dele, que outras pessoas, não tem problema, eu sei quem eu sou, eu sei a minha posição, eu sei o momento que Deus vai me levantar, eu sei o momento que Deus vai me usar, eu sei o momento certo, porque eu tenho maturidade na minha vida. Agora, na medida que cada um realiza a sua função, todos nós crescemos. Como igreja, nós estamos crescendo, porque cada um tem executado a sua função. Agora, quando um não executa a função, o que acontece? Toda a igreja fica comprometida. Quando alguém não cumpre a sua parte, não obedece a palavra, imagine se a minha mão direita fala o seguinte: hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não quero. Imagine se o meu cérebro fala: hoje eu não vou trabalhar. Problema de vocês, o corpo inteiro pode trabalhar. Agora, vamos entender um pouquinho o que é crescer aos olhos de Deus. Nós vivemos em uma geração que mede crescimento por números, por métricas, por posição, por dinheiro, por reconhecimento. Para Deus, crescimento nunca foi apenas aumentar. Crescimento é amadurecer.
Porque tem algumas coisas que aumentam, mas não representam a vida. Por exemplo, uma dívida aumenta, não aumenta? Quem nunca se endividou com um cartão de crédito, atire a primeira pedra. Pensa numa dívida que vai aumentando. Era uma fatura de 1.000, não pagou? Um ano depois vai estar 1.050, né? 1.100. Ah, se fosse, né? Vai crescendo. Mas aquele crescimento é saudável? Não. Um problema, ele pode aumentar. Um problema, ele pode crescer. Um tumor, ele aumenta. Um câncer, ele cresce, mas ele mata. Então, o crescimento da Bíblia sempre aponta para a transformação, para a mudança interior. A maior obra de Deus não é aumentar aquilo que fazemos, mas transformar quem nós somos. E tem a ver muito com a maturidade. O verdadeiro crescimento é tornar-se parecido com Cristo. Então, é importante gravarmos isso. E não importa como começamos, o importante é começar. Pedro começou muito impulsivo, negou Jesus, ele reagiu quando Jesus foi preso, cortou a orelha, depois ele negou Jesus, ele abandonou, se entristeceu, mas depois ele vai se tornar numa das colunas da igreja, ele vai se tornar um grande líder, ele se tornou alguém, ele começou como alguém tempestuoso, ele começou como alguém que falava sem pensar, que agia por impulso, mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele amadureceu, ele aprendeu a falar na hora certa. Alguém que era iletrado, vê a carta de Pedro que ele escreveu para você ver se as palavras que ele utilizou ali eram palavras de alguém que era iletrado. Ele começa de uma forma comum, mas ele transforma-se em homem extraordinário. Ele transforma-se em um grande homem de Deus. A pergunta que nós devemos fazer não é quanto tempo eu sou cristão, mas a pergunta é o quanto eu sou parecido com Cristo, o quanto Ele já me transformou, o quanto Ele está transformando o meu coração. Eu tenho que olhar há um ano atrás, eu sou melhor do que eu era há um ano atrás? Ou eu sou a mesma pessoa? Ou eu entrei num declínio? Não, eu preciso crescer. Deus faz o crescimento acontecer por etapas. No texto que nós lemos lá, nessa parábola, Jesus conta a parábola da semente que cresce. Olhando aqui para esse texto de Marcos, olha só, o agricultor ele lança semente, depois ele continua a sua rotina. Jesus fala que ele dorme, ele acorda, trabalha, e a semente cresce, sem como ele saiba como. Mas Jesus então diz, primeiro o talo é o que une a raiz com o fruto. Então primeiro vai crescendo o talo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Assim é o reino de Deus. Primeiro começa com uma semente, você ouve uma palavra, você recebe uma promessa, e no dia seguinte, você recebe a palavra, você está empolgado, Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra, Ele vai fazer algo grande, Ele vai fazer algo novo, aí você recebe a palavra, se empolga, se motiva, e no outro dia, está tudo igual, não mudou nada, não teve mudança nenhuma, não cresceu, não prosperou, não avançou, e muitas vezes se torna tudo ainda pior. Só que a palavra foi dada, a semente está lá debaixo da terra, no tempo certo, ela vai começar a germinar, o talo vai aparecer, depois vai vir a espiga, depois vai vir os grãos aparecendo da espiga, assim é o processo. Não tem como eu receber uma palavra hoje, e depois, já no outro dia, eu aparecer já dando os frutos. Existe um processo. Não é como um caroço de feijão, que você planta num algodão na escola. Já fizeram isso? Lembra da escola? Pegava um algodão, plantava ali, quase que do dia para a noite, já crescia. Mas com a mesma velocidade morre. Por quê? Porque não tem vida no algodão. Porque ali então não dura muito. Então aquilo que Deus faz, demora um pouco, porque Deus trabalha por processos. Você não precisa ficar abrindo a terra, olhando todo dia. Existe um crescimento invisível antes de acontecer o crescimento visível. Primeiro Deus trabalha onde ninguém vê, depois Ele revela aquilo que estava formando em secreto. O talo representa o começo da caminhada, a espiga representa o desenvolvimento e fortalecimento, o grão cheio representa a maturidade e a capacidade de gerar alimento para os outros. Porque quando você cresce, lembra de José? Ele cresceu, estava numa posição agora abaixo de Faraó, e ele entendeu que Deus colocou ele ali, não para aumentar as suas riquezas, mas para servir os demais.
Deus não havia crescido ele para ele postar no Instagram o quão grande ele estava. Deus o cresceu para ele servir pessoas, para ele ser um provedor. Quem tenta colher antes do tempo perde a colheita, quem respeita o processo desfruta. Não despreze a fase do primeiro talo. Olha o que diz Zacarias 4:10 na NVT. Olha como a NVT traduziu esse texto. Zacarias 4:10. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Na NVT. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. O contexto todo aqui, para entendermos esse texto, fala de uma fase em que o povo de Israel iria reconstruir após o cativeiro. E o Senhor estava dizendo o seguinte: vocês estão começando muito humilde, mas a humildade que é sem recursos mesmo. Vocês não têm muitos recursos. Mas não desprezem o começo pequeno. Tem uma tradução que fala: não despreze os pequenos começos, pois o Senhor se alegra em ver a obra começar. Eu estou começando pequeno, isso faz parte do processo. Quem nasce grande é monstro e não existe. Você precisa começar, é o primeiro passo, é um dia de cada vez. Mas é pequeno, não entre na comparação com o outro. Deus me deu uma palavra, eu vou ser empreendedor a partir de hoje. Perfeito, mas você não vai começar grande. Você vai começar perdendo, aprendendo. Às vezes vai fazer um investimento, vai perder, vai tomar uma pancada, vai na lona novamente, vai aprender. Mas é assim que faz parte, você começa pequeno. Não despreze os primeiros começos. Ou o começo humilde. Sempre você precisa, depois que você crescer muito, porque, irmão, quem tem uma palavra, crescer não é mais eu vou ou não vou crescer. Já tira isso, você vai crescer. Mas quando você crescer, agora a pergunta deve ser: quando ou o que eu tenho que fazer para alcançar o que Deus falou? Mas quando você crescer, não se esqueça dos primeiros começos. Eu compartilhei no culto da manhã, que no início aqui da igreja, nós estávamos orando, eu estava orando aqui, e o Espírito Santo falou no meu coração, que eu havia, no ano de 2003, eu havia ferido o coração de um pastor. E esse pastor, ele não foi o meu primeiro pastor, não foi o pastor que me batizou, quem me batizou foi o pai dele, ele assume a igreja depois. E em 2003 eu tinha 3 anos de convertido, e eu carregava uma soberba no coração. Eu achava que eu era espiritual, eu achava que eu estava pronto, eu achava que eu estava preparado, porque eu conhecia uma dúzia de versículos, eu já pregava para os jovens, o grupo de jovens na época estava crescendo, às vezes tinha a mesma quantidade de jovens no sábado, a mesma quantidade de membros no culto de domingo, e aquilo foi crescendo no meu coração de uma forma ruim. E eu achei, num dado momento, que eu tinha que sair. Falei: não, cresci demais. E eu saí daquele lugar. Eu lembro que eu fui falar com o pastor, ele disse assim: Bruno, você é imaturo. Irmão, uma pessoa que é imatura, ela odeia ouvir alguém dizendo que ela é imatura. Porque isso já mostra que ela é imatura. Porque alguém mais experiente. E aquele pastor, ele havia me ensinado muitas coisas no início. Eu aprendi muita palavra com ele, o pastor Marcos. Na época ele era evangelista, mas ele pregava, eu admirava ele pregando. Na primeira vez que eu fui pregar, eu subi no púlpito para pregar num culto, e eu não tinha muita palavra, então eu pregava um pouquinho, falava alguma coisa, não tinha explicação, eu ficava falando em línguas. Eu lia um pouquinho o texto, falava um pouquinho, e daqui a pouco ficava falando em línguas. E aí eu pregava mais um pouco, eu comecei pregando desse jeito, e falava em línguas. Eu achava que falar em línguas no altar era uma demonstração de espiritualidade. Eu lembro no dia que ele me chamou no canto dessa primeira pregação minha, ele falou: Bruno, eu gostei de você pregando, você realmente tem chamada para perceber, você é cheio do fervor de Deus, mas deixa eu te ensinar uma coisa: o falar em línguas edifica a você mesmo. Quando você está falando em línguas, você não está edificando a igreja. E no momento da pregação, a igreja, ela precisa ouvir a palavra para ser edificada. E quando você fica falando em línguas, enquanto você está pregando, você está para servir. Eu ouvi aquele conselho, fui mudando a minha didática, ele foi me talhando, me ensinando, mas depois ele vai assumir, pastorear aquela igreja, mas enfim, eu saí debaixo de uma rebeldia, mas na época eu não entendi. E aí depois, isso em 2003,
Aí, pula para 2019. Estamos iniciando a igreja aqui. Eu estou orando aqui no altar, consagrando, buscando de Deus. Deus nos dá direção para crescer, me dá estratégia para crescer. Nós temos uns 15 membros na igreja. Senhor, envia pessoas aqui. E se o diabo tentar impedir, ele está repreendido em nome de Jesus. E orando dessa forma. E aí o Espírito Santo falou no meu coração e me lembrou desse fato. Você feriu o coração de alguém. E você precisa voltar lá e pedir perdão. Eu fui para Limeira, que é a minha cidade natal, onde eu iniciei meu ministério. Foi um dia, peguei a minha esposa, os filhos, fomos para Limeira, fazer uma viagem para lá, eu procurei ele. Eu lembro que eu sentei na mesa da casa dele, e eu disse assim para ele, falei, Marcos, pastor, eu preciso pedir perdão para você. Naquele dia, tal, o Espírito Santo, contei toda a história para ele, ele começou a chorar, ele disse, eu estava esperando esse dia. Eu estava esperando esse momento. Eu chorei de um lado, ele chorou do outro, eu pedi perdão para ele ali, ele orou por mim, me abençoou, ele disse, agora você está liberado para o ministério, me abençoou. Agora, se eu desprezar, porque eu havia desprezado o meu início, eu desprezei o meu começo, e se eu quisesse crescer agora, nesse lugar, então eu deveria resolver, porque irmão, passado que não é resolvido, ele se torna presente e compromete o futuro. Então algumas direções Deus nos dá, então ele se alegra em ver a obra começar. Agora ele diz, ele se alegra em ver a obra começar, e ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel era o líder, que estava responsável em levar aquele povo para aquela terra de Israel, e dar início à reconstrução. Só que na mão de Zorobabel tinha um prumo, ou seja, a obra não poderia ser feita de qualquer jeito, existiriam métricas, existia uma forma, uma direção, uma lei, uma palavra, não poderia ser feita de qualquer forma, porque os olhos do Senhor estavam ali. Então, aprendendo com esse texto, não despreze os primeiros começos, comece pequeno, você vai se tornar grande, amém? Agora não faça de qualquer jeito, tem que ter um prumo na mão, e o prumo é a palavra de Deus. Não faça do seu jeito, da sua mente, do seu coração, faça com o prumo da palavra de Deus. E quando estiver crescendo, saiba de uma coisa, os olhos do Senhor estão vendo, os olhos do Senhor estão enxergando, então creia que Ele está te vendo. Agora, Deus usa pessoas, mas o crescimento vem de quem? Vem de Deus. No seu processo de crescimento, Deus vai usar pessoas, e às vezes essas pessoas que Deus vai usar, são pessoas que vão nos corrigir, são pessoas que vão nos puxar, são pessoas que vão nos repreender, porque essas pessoas fazem parte do processo, mas entenda uma coisa, o crescimento vem de Deus, e quem pode barrar o crescimento, também é Deus, porque se Deus olhar a mim e a você e falar assim, olha, eu estou vendo você com muita vontade de crescer, eu estou vendo você com muito desejo de crescer, mas ainda você não está enraizado. Então volte a enraizar para depois crescer. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 5, olha o que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, na NVI, apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, porque Apolo também foi pastor, vamos dizer assim, lá na igreja de Corinto. Mas Deus é quem fez o quê? Crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Veja bem, ele fala duas vezes. É Deus quem faz crescer, e agora ele fala, é Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. Preste atenção, Paulo não está desprezando quem planta e quem rega. Ele está dizendo que quem planta e quem rega está vivendo um propósito. Pessoas que servem ao propósito do Senhor sempre estão semeando e estão regando a palavra que está no coração de alguém. A minha função como pastor é semear e regar, semear e regar, semear e regar, mas quem dá o crescimento para você é o próprio Deus. Então esteja ligado ao Senhor. E ele diz, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Se você está semeando no coração de alguém uma palavra, ou se você está regando, eu aprendi uma coisa, nunca roube a esperança de ninguém.
Meu irmão, tem gente que é instrumento de Satanás para roubar a esperança no coração de pessoas. Você chega com uma palavra de Deus, você fala, Deus vai fazer algo grande que Ele falou comigo. Aí a pessoa, será mesmo? Esse foi o diabo que falou com você. Esse foi fulano que veio da cabeça dele. Meu irmão, você não pode roubar a semente do coração de ninguém. Germine, aliás, regue essa palavra, regue essa semente. Agora é lógico, às vezes nós temos discernimento, porque, irmão, tem pessoas que, pelo amor de Deus, ouve cada coisa e acredita. Coisas que estão fora da palavra de Deus. Eu estou falando de semente da palavra. Agora, se você está sendo instrumento na vida de alguém, saiba de uma coisa, o texto está dizendo que o Senhor vai recompensar o seu trabalho. Ah, mas eu plantei, eu reguei, a pessoa cresceu e ela nem me agradeceu, não tem problema. Um dia Deus vai tratar a ingratidão dela, um dia Deus vai tratar a ingratidão dela, mas a sua recompensa não vem daquela pessoa. Na sua caminhada você vai ajudar a pessoa, você vai plantar na vida de pessoa, você vai semear na vida de pessoa, você vai ajudar a pessoa, você vai levantar a pessoa, você vai tirar a pessoa do buraco, vai dar de tudo para aquela pessoa, e ela vai virar as costas para você, não vai dar nem tchau, não vai nem lhe agradecer, e ainda vai falar mal de você. Agora eu vou parar de servir pessoas por causa daquela pessoa de jeito nenhum, porque a minha recompensa vem de quem? Vem do Senhor. Aliás, pessoas que são ingratas e falam mal de nós, elas servem também para nos colocar no nosso lugar, para não deixar o nosso coração engrandecer. Às vezes elas são instrumentos de Deus, para nos colocar na cruz, para nós entendermos que não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade, é o Senhor que estava fazendo. A igreja estava dividida, um dizia eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu plantei, o outro regou, mas quem fazia crescer é Deus. É lógico que fazemos parte, existe uma cooperação do homem, mas nenhum homem consegue produzir vida espiritual. Irmão, eu ensino, eu dou a palavra, eu oriento, eu mostro, a mesma palavra que eu prego aqui, a mesma palavra, tem gente que pega, recebe, coloca em prática, busca, vai orar, vai jejuar, começa a crer, ela cresce e ela é abençoada. E aí tem outra pessoa que ouve a mesma palavra, e aí às vezes a pessoa coloca a culpa em nós, eu acho que eu não estou prosperando, porque eu acho que na igreja tem algum pecado, eu acho que tem alguma coisa errada, por isso que eu não estou crescendo. Eu não sei não, acho que o líder não está orando muito, acho que, aí começa a colocar culpa em um, começa a colocar culpa em outro, só que a mesma mensagem, um vai ouvir, vai crer, o outro vai ouvir e não vai dar atenção. Então se você falou de Jesus para alguém, mostrou o caminho para alguém, essa pessoa não ouviu, o que Jesus ensinou? Tira até o pó do pé, ao sair da casa, bate o pé lá, deixa o pó lá, vai e procura outra casa, vai e procura outra pessoa. Se um não ouviu, outro vai ouvir, e assim o reino de Deus, ele vai crescer. Amém, irmãos? O crescimento, ele tem que produzir maturidade, e essa maturidade, ela vai nos impulsionar a gerar frutos. Então promessas, grave isso para nós finalizarmos, promessas, elas vão apontar o destino, o processo vai aprofundar as raízes, o crescimento é uma ação direta de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo na fase do talo, tem até onde está, né? Eu estou no talo, eu ainda não estou frutificando, mas você já está crescendo. Deus está trabalhando no seu crescimento, Deus está trabalhando nessa fase na sua vida, e seja ligado nele, e seja firmado nele, vai vir o tempo da frutificação, depois de um enraizamento, vai vir um crescimento de Deus, você vai crescer, você vai avançar, você vai se tornar semelhante a Cristo, e ao amadurecer, você terá acesso, aí eu deixo de chamar as promessas, simplesmente promessa, e chamam a promessa de herança, porque no Novo Testamento, nós não temos um Deus, nós temos um Pai, e como filhos, nós não temos uma promessa de um Pai que prometeu simplesmente alguma coisa, nós temos uma herança, aquilo que é do Pai, já é direito no Filho, porque eu e você, somos ligados a Ele, não é um servo buscando um Deus, mas é um filho que se relaciona com o Pai, e ele está num processo, ele submeteu você a um processo, permita-se crescer com ele, algumas situações difíceis servem para nos amadurecer, para que depois venha o tempo de frutificação. Em qual fase você está?
Na fase que você recebeu uma promessa, na fase de enraizamento, na fase de crescimento, e crescer é tornar-se maduro. Fique em pé para nós orarmos.